Estamos começando o podcast EcoHealth e estamos aqui com ele, que é o Brabo. Acho que você nunca esperou ser chamado de Brabo, né? Não, eu sou um cara tranquilo. Não, mas hoje é um grande elogio. É uma grande honra ter meu amigo querido, professor Alberto Borges Matias. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, agradeço a quem nos ouve e vê, né? E parabéns aí pelo andamento das atividades, estou gostando de ver. Muito obrigado a você por todas as orientações. Professor Alberto, que foi professor titular da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP, graduado em 1978 na USP, mestrado em 1986. Ah, deve ser. Doutorado. Já nem lembro. Livre docente. E fundador de uma faculdade da USP que raros podem dizer que são, certo? E uma grande história, né, professor? Grande história. Tem. A gente vai vivendo, tem passado. E fora toda a carreira na USP, tem uma participação grande também. Depois a gente, ao longo do nosso bate-papo, vai poder conhecer mais, mas no Serasa, no IBMEC. Ajudei a implantar a Serasa em São Paulo. Aliás, comecei a minha vida como leiteiro em São Paulo. Essa é a história que eu gostaria de compartilhar com todo mundo. Eu distribuía leite de porta em porta em São Paulo, de madrugada, certo? E tinha um grande cliente que era o professor Delfim Neto. Sério? Sério. E ele me inspirava para, quem sabe, um dia, talvez, pudesse chegar algo perto ao que ele era. Tá Poxa, certo? eu não dessa história do Delfim Neto eu não sabia. Isso. E aí, essa história aí, ela coroou quando ele fez o prefácio de um dos meus livros. Puta. Ele se prontificou a fazer o prefácio, fez uma discussão, que foi uma tese que eu coloquei na USP, né, que o sistema bancário brasileiro ia ser fortemente reduzido e que iria sobrar somente um grande banco privado nacional de varejo, certo? E aí as coisas foram acontecendo. Nós tínhamos 16, dos 16 temos 2 hoje, brasileiros. E como é que foi a história com o Delfim? Como que começou tudo desde a época de leiteiro? Com quantos anos isso? Conta um pouco mais assim de como nasceu o Alberto menino. Eu, 14 anos, já dirigia caminhão. Certo? Era um Fenemê? Não, era um Chevroletzinho, bicudo, certo? Então era uma história legal. Eu acho que isso tudo faz a gente crescer na vida. Sim. Tá? Aquelas pessoas que não têm dificuldades na primeira fase da vida têm dificuldade depois de se enquadrar na vida. Então você dá valor à vida pelas dificuldades que você passa. Você é o que é pelo que você passou. E aí os pais insistem em formar os filhos sem ter dificuldade. Por quê? Porque eles não querem que os filhos passem as dificuldades que eles passaram. Só que eles são fruto dessas dificuldades. Tá? E aí, quanto mais você facilitar, pior. Então, eu via na USP mães, pais levando os filhos com mais de 20 anos na USP. Que é isso? Se vira, né? Se vira. E aí, pior. Parava em lugar proibido, parava em cima da grama da USP. Quer dizer, ainda dava um mau exemplo. Tá? E para chegar lá, imagina, tenho passado farol vermelho, tenho buzinado, sido grosso com os outros. Esse é o ensino que você dá para as crianças e para os futuros adultos. E é como diz, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes constroem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. Sim. Então, acho que a gente está vivendo hoje uma era de... Estamos colhendo um pouco alguns frutos de tempos fáceis. Sim, mas isso não é assim tanto de uma sociedade como um todo, mas sim de grupos isolados. Tá? Muitas pessoas são conscientes. Então, hoje, você tem dificuldade em alguns cargos para contratação nas empresas porque não teve uma formação decente. Tá? E essa formação decente foi lá na base fruto de você facilitar. E no Brasil a gente é muito chegado nisso. Você faz uma faculdade por causa do diploma. Diploma não vale nada, nem das principais universidades. Você será testado. Quer ver um teste simples
que grande parte reprova, em função do que eu estou falando, multinacionais então fazem o processo de contratação e esperam aqueles jovens chegarem. E uma boa parte vai chegar de carro. E vai chegar de carro em cima da hora. E em cima da hora vai parar nos lugares proibidos do estacionamento. Está reprovado já. Não precisa nem entrar no prédio. Tá? Então, assim, os valores precisam ser seguidos. Se você quer ser alguém na vida, os valores precisam ser seguidos. E tem um outro ponto que é os filhos de empresários. O ciclo de vida de uma empresa no Brasil é ao redor de 40 anos. Depois de 40 anos, ela começa a falecer. Até 5 anos morre a maioria das empresas. Tá. E quantos depois, por cento, mais ou menos? Tem os dados do... aí diversas empresas fazem as pesquisas, mas até 5 anos, você tem mais de 25% das empresas morrendo. Depois de 40, quase todas. Tá? Então, são poucas as que vivem à frente. Isso por quê? Por conta da sucessão. Sim. Você formou jovens fracos. Sim. Tá? Esses jovens fracos vão fazer faculdade para ter o diploma. Para que serve um diploma para sustentar uma empresa? Absolutamente nada. Tá? Então tem que mudar, você tem que ter valores na vida, valores na família para seguir. As pessoas são contratadas por uma qualificação técnica e são demitidas por um desequilíbrio emocional, porque muitas vezes tem uma qualificação, mas não sabe lidar com essa... Mas normalmente quem tem qualificação técnica tem inteligência emocional. Tá? Porque a boa formação técnica exige inteligência emocional. Tá. Você pode desprender aí por alguma razão nesse período, mas normalmente é assim. Você não tem o bom em parte. Ou é bom ou não é. Alberto, eu acho que nós estamos vivendo um tempo de divisor de águas, né? Estamos vivendo tempos difíceis e que muita coisa está mudando. Nós já vivemos isso, veja. Essas grandes mudanças, muitas já aconteceram. Já tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então, é cíclico, né? É cíclico. E a questão da Primeira Guerra, Segunda Guerra, e agora vai ter mais uma guerrinha por conta aí da eleição americana, isso é para você vender armamento. Você acha que essa guerra que vai ter, em função da eleição americana, qual é? Você tem uma França fraca, você tem uma Alemanha fraca, você tem uma Rússia forte. Eles vão aproveitar, tá certo? Você tem um governo dos Estados Unidos fraco. Fraco em termos de ação, em termos de valores, mas forte em termos de dinheiro. Só que esse período todo agora recente fez com que essas grandes famílias perdessem muito, certo? Então, assim, a gente tem uma mistura de parte de psicopatia, tá? Nós não temos grandes governantes. Em alguns países nós temos verdadeiros psicopatas. Tá? Aí é onde reside o risco. Tomados pela síndrome do poder. Tomados pela síndrome do poder. Poder por nada. A questão do poder, a gente precisa ter consciência de que a nossa vida... pegar caso Ribeirão Preto. Homem em Ribeirão Preto vive em média 72 anos. Acabou. Eu já estou com a minha estimativa feita também. Tá? Então, já estou programando as coisas na sequência. Então, você precisa ter consciência disso. Você está se programando para fazer a próxima geração. Tá? Aqui mesmo, quando a gente teve as nossas primeiras reuniões sobre a EcoHealth, o que eu falei para você? Eu não quero ganhar um centavo. O que eu quero? Eu quero que você me ajude a preparar a geração para os meus netos. Perfeito. Tá? Porque a EcoHealth, nesse futuro, vai dar sustentabilidade, né, a esse processo de nós termos um ambiente saudável. E isso é positivo para os meus netos. Sim, são duas situações que eu queria, uma, compartilhar e a outra te contar, né? Há muitos anos atrás, eu estive no Rotary Club, né? E ali com 22 anos de idade, convivendo com grandes empresários de Ribeirão, posso citar aqui o nome do Sander, da São Francisco,
e do Dorival Balbino, da Riberbal, eu falava, um dia eu gostaria de conversar com eles e aprender como que eles se tornaram grandes empresários, conhecer essas histórias. E aí, na época, não existia a internet, podcast, nem pensar. Então, um dia eu quero escrever um livro. E cada capítulo vai ter uma personalidade aqui de Ribeirão Preto, para a gente aprender com quem está perto. E isso se materializou agora com esse primeiro podcast que nós estamos fazendo hoje, que eu tenho a honra, a alegria, e você sabe que essa nossa conversa ela tem muita raiz, né? De você ser o primeiro grande nome com quem eu bato um papo e troco experiências e a gente pode compartilhar com mais pessoas, né? Isso é o que eu queria te contar, né? E compartilhar esse pacto que nós fizemos, porque você começou a me orientar, isso já tem, nós estamos chegando a quase uns 8 anos, e você realmente me falou isso. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho capacidade financeira nem de fazer uma reunião com o professor. E aí você falou, eu não quero nada, eu só quero que você torne a nossa cidade um lugar melhor para os meus netos. Então isso daí foi num antigo escritório teu, e isso se tornou um mantra na minha vida, na empresa. Não é só dinheiro, não é só conquistar faturamento, não é isso. É de verdade transformar esse mundo num lugar melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse é o verdadeiro ganho, né? Então, eu quero te agradecer em 2 pontos. O primeiro, por estar aqui e ser a primeira pessoa com quem eu converso, e é muito significativo para mim. Nós nos conhecemos desde 2002 por conta de O Miguel foi muito cara de pau num voo vindo de São Paulo, que sentou ao seu lado. E aí eu tenho que agradecer o Davi, porque eu vou até mandar um abraço para ele, eu usei o nome do Davi, que fazia jiu-jitsu comigo. Falei, olha, eu gostaria de te conhecer, conheço o Davi e tal, então a gente tem bastante história aí nossa. E o segundo agradecimento é por acreditar e apostar no sonho EcoHealth e no Miguel, para que a gente possa de verdade fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. Será, veja, você já está com um grande esforço a partir da EcoHealth, das organizações ligadas a ela, a gente já tem comentado sobre isso, tem já fomentado planejamento estratégico para os próximos anos. Sim. Então, a gente já começa a olhar um pouco do que vai ser, tá? E será muito bom para Ribeirão Preto. Amém. Tá? Professor, me conta uma coisa que eu fiquei curioso. Como é que foi essa relação com o Delfim? Porque você tinha 14, 15 anos e entregava leite. Sim. Acordava na madrugada. O seu pai te ensinou a dar valor nas coisas desde cedo. Sim. E aí você deve ter tido algum contato com ele e ele te inspirou para essa vida voltada à administração, finanças, economia. Como é que foi isso? Como é que rolou? Tá, veja, ele já era muito conhecido, né? Já tinha participações. Que bairro que era lá em São Paulo? Aclimação. Na Aclimação. Aliás, tinha um outro que era ministro da Justiça também. Você vê que eu tinha aí bons clientes, pelo menos clientes de renome. E às vezes ele acordava na madrugada para pegar o leite lá. Então, a gente batia um papo rapidinho, porque eu tinha que fazer entrega para outros clientes, né? Mas foi muito positivo. E aí depois, veja, depois eu fui fazer o exame para a USP, que na época chamava Cecem Ceceia Mapofei, certo? E fui fazer por brincadeira, porque meu pai e minha mãe queriam que eu e meu irmão fizéssemos uma faculdade, eles não tinham nem o básico completo. E aí eu falei, vou fazer, mas para saber como é a prova, para depois fazer de novo, estudar e tentar acertar isso. Então foi brincadeira, pura brincadeira. E meu irmão também. Aí depois, eu tinha tanta certeza que não tinha entrado que eu não fui nem ver o resultado.
Então, aí um cliente, de madrugada, abre a janela lá, parabéns, pelo quê? Entrou na USP. Eu falei, não. Até estava boa, a vida estava boa. Entregava dia sim, dia não, leite, final de semana ia para o Guarujá jogar bola. Tá? Então, estava andando. E meu irmão entrou no ITA. Tá? Então, a gente aí seguiu uma Seus carreira. pais capricharam, né? Pô, ITA e USP. Então, acontece. E um ponto importante, quem sabe, seja assim, você fazer o exame sem ficar nervoso. Porque eu via todo aquele pessoal com excesso de nervosismo e eu estava ali, light, tranquilo, certo? É a minha forma de ser. E aí, então passei, aí tive que mudar, né? Deixei o leite e fui fazer USP, tá? E depois meu irmão fez também o ITA, e depois foi mundo afora, e aí ele entrou para a área química e chegou a vice-presidente da ROD, na França, e depois ele ajudou a venda da ROD por um grupo belga, e aí foi para o grupo belga também. Tá? E aí eu segui a USP, e aí na USP o Delfim era professor do departamento de economia da USP. Deve ter olhado você como aluno, você não me trazia leite? O que você está fazendo aqui? Aí tinha ele, tinha a turma dele, ele tinha uma boa turma lá na USP, porque a FEA são 3 departamentos, né? Economia, administração e contabilidade. E aí eu entrei pela administração e ele era da economia. Então teve assim eu tive relacionamento com a equipe dele também. Aí depois, concluindo, concluí a graduação e eu tinha pedido demissão na Serasa, tinha começado a trabalhar na Serasa, pedi demissão para concluir o trabalho de formatura, eu queria fazer um bonito trabalho de formatura. Você começou na Serasa durante a faculdade? No terceiro ano. No terceiro ano, um professor que era diretor da Serasa me convidou para ser assistente dele. Tá. Aí eu fui lá, depois pedi demissão para fazer trabalho de conclusão do curso. Então, estava sem emprego. Aí a turma lá, né, quem se formou lá comigo, que quis fazer por brincadeira também o mestrado, o exame para o mestrado. Eu passei, certo? Aí fui fazer o mestrado também. Aí voltei para a Serasa para ver se eles me admitiam, e eles me readmitiram lá. Eu fiquei 13 anos na Serasa. Eu ajudei a construir o início da Serasa. Aí depois do doutorado eu não conseguia, aí pedi demissão para fazer o doutorado na USP e fui fazer consultoria em bancos, porque a Serasa era de bancos. Aí eu conhecia os banqueiros, os bancários, todas as diretorias, conhecia o Banco Central, o pessoal do Ministério da Fazenda, etc. Então, aí os bancos começaram a me chamar para fazer consultoria em banco. Sabe? E aí, para complementar a renda que eu tinha na Serasa, eu recebi um convite para implantar o IBMEC em São Paulo, Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais. Isso eu ia te perguntar, que você teve uma religação com o Guedes. E isso aí, o Guedes era o presidente, eu tive contato com o Guedes nessa época, grande cabeça. Tá? E depois o IBMEC foi vendido para o INSPER. Tá? E aí eu fiz um concurso para professor na USP. Tinham 38 candidatos, acho que ganhei a vaga. E aí fui como professor, e dentro do departamento de administração você tem a FIA. Você tem a FIA na administração, a FIP na economia, a FIPECAF na contabilidade. Tá. Então fui na FIA, e a FIA faz o quê? Faz muitos trabalhos para empresas e para governo. E aí um dos primeiros foi, eu sou Alair Martins, do Martins de Uberlândia, né? Moro atacadista. Era um momento onde ele tinha absorvido uma outra empresa que era forte. E quando você absorve as empresas, você começa a ter um problema de gerir o capital de giro, para gerar capital de giro. Tá? Aí eu acabei sugerindo a montagem de um banco. Então, dentro do Martins? Dentro do Martins. Foi o Tribanco. Então a estratégia foi a montagem de um banco. Aí depois, Magazine Luiza, trabalhei 10 anos com a Luiza Helena, fui estrategista financeiro da... Ajudando, de certa forma, a construir também. Espero que sim, certo? Aí nesse período. Aí depois fui ao Banco Central, implantei o sistema de fiscalização de bancos no Banco Central, gerou o departamento de fiscalização indireto. Aí Caixa Econômica Federal,
a parte de crédito e planejamento da área de infraestrutura e saneamento. Também foi um trabalho interessante. Naquela época, a gente já usou inteligência artificial, para ver que esse negócio de inteligência artificial não é tão novo assim. Que ano era isso? Isso devia ser 89. E como que era o uso da inteligência artificial? Qual que era a tua visão? Porque você sempre trouxe isso, né? No INEPAD, depois você vai me contar mais disso daí também, mas você já usava uma tecnologia à frente do que se usava. Então, o primeiro modelo de inteligência artificial que eu montei foi em 79, na Serasa. Era para fazer a conclusão da ficha cadastral. Aquela conclusão embaixo da ficha foi feita por inteligência artificial. Não tinha sistemas no Brasil. Aí eu usei um sistema da NASA para fazer. Depois esse outro. Esse outro era um negócio interessante. Era como dar crédito imobiliário à distância. Certo? Você podia ir no terminal da Caixa e o terminal da Caixa já poderia te dar uma concessão de crédito imobiliário. O que a gente fez ali? Nós fizemos um centro de informação dentro da Caixa e pegamos informações, eu acho que de 25 mil contatos telefônicos com 25 mil clientes. Para descobrir o perfil, descobrir como trabalhava, quantos funcionários tinha, quando eu tinha, por exemplo, salão de beleza, alguma coisa assim. E aí montamos o perfil típico de cada cargo. Tá? Só vou pedir desculpa aqui para tomar água. Não, eu também vou. Porque nesse momento em Ribeirão, nós acabamos de sair de um período seco, extremamente seco. E ontem foi o primeiro dia de água, caiu uma... Pouquinho, né? Uma aguinha. Bem pouquinho. Mas mudou, né? Então o perfil do corpo humano deu uma mudada de ontem para hoje. Aí nesse trabalho, você pega o perfil, a pessoa vai pedir o crédito, o sistema automaticamente vai entrar naquele tipo de perfil e vai fazer perguntas sobre perfil. Onde é que tem a fraude? É quando a pessoa não conhece o perfil. Quando ela foi para fraudar. Tá. Tanto que em crédito você tem o inadimplente, que é o que atrasa, e o insolvente, que é o que não paga. São perfis diferentes. Raramente o inadimplente vira insolvente. Ah, é? O inadimplente é aquele cara tranquilo. Ele tem uma preocupação a menos na vida, data de pagamento. Tá certo? Ele toma o chopp. O outro não. O insolvente, normalmente, ele vai para dar uma fraude. Então, em loja, são produtos típicos, produtos que você consegue vender rapidamente. E o inadimplente sempre compra de novo, né? Sempre compra de novo e o cliente e o empresário, comercial ou não, sempre está brigando com o inadimplente. Porque o insolvente ele não consegue brigar. Porque ele deixa de existir também. Então, ele vai sempre brigar com o inadimplente, que é o melhor cliente dele. É o melhor. Isso. É quem dá mais retorno. Então, assim, as coisas da natureza, certo? E não aprendem. Então... E tem a ver com inteligência emocional também, isso daí de perceber, né? Sim. E assim, a lógica nunca é a verdade. Aquilo que às vezes você vai pela lógica, você corre o risco de estar esbarrando com a não verdade. Não. O inadimplente é um cliente ruim, não é? Ele compra bem. É um cliente que te dá prejuízo, não é? Porque você cobra juros de mora, etc. Então, e todo mês ele atrasa. Fica aí um aprendizado. Esse é do nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que haverão mais, mas esse é um grande aprendizado, né? Valorize o inadimplente. Sim, e por isso que existe estatística, matemática e estatística são bons, e aí a gente costuma fugir das aulas de matemática e estatística. E ela depreende isso, você vê que o dado não reflete aquela realidade. Por exemplo, quer ver outra? Taxa de juros com inflação. Você aumenta a taxa de juros para reduzir a inflação. Muito bem.
Isso é pela lógica. E a teoria clássica vai pela lógica. Aí, se você pegar os dados do Brasil dos últimos 20 anos e fizer uma correlação estatística simples entre o índice de inflação, IPCA, e a taxa Selic, por exemplo, o que você vai encontrar de correlação? Você deveria encontrar um número negativo. Aumenta um, cai outro. Dá positivo. Ou seja, taxa de juros causa inflação. E não o contrário. Certo? Certo. Quando você tem um aumento da taxa de juros, a empresa vai pagar mais juros. Aumentou a despesa financeira, portanto, aumentou a despesa total componente do custo-produto. O cara vai reduzir. Onera. Ele vai reduzir o preço? Não. Tá. Aí é um ciclo vicioso, né? Sim. E aí, assim, você tem que ver quem ganha e quem perde, né? Eu acho que meu pai me ensinou uma frase que muitas vezes a prática é mais importante que a gramática, né? Porque a lógica é o cartesiano, mas precisa ter o feeling, né? O olho no olho. Eu tenho usado muito um termo lá com o pessoal na EcoHealth, que é: eu quero sentir o cheiro, eu quero estar perto, eu quero olhar no olho. E não é só o currículo ou só o número. Tem muita coisa além disso. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, onde está todo mundo pós-pandemia, com medo, intolerante, emocionalmente abalado. Então, a gente tem que trazer esse tempero que não é só o racional. Não, ok. Mas assim, quando você vai pela mente, a mente pode te mentir, tá? Porque ela te traz a tua experiência de vida. Traz o que aconteceu. E esses fatos que aconteceram, eles podem não ser representativos de uma realidade. Certo? E aí você vai, a partir dali, tomar decisões a partir desta realidade que você pressupõe, que pode não ser verdade. Tá? Então, assim, tem que balizar um pouco pela teoria. Qual é a diferença da teoria e da prática? A prática, durante anos, você vai absorver a prática. A teoria já é uma prática que existiu. Você consolidou e está colocando junto. Então, acho que um complementa o outro. Sim, é um ponto de equilíbrio, né? Você tem que olhar o ponto de equilíbrio dessas coisas. E isso é importante. Tá? Roberto, falando de equilíbrio, a gente tem conversado bastante e tal, e o que a gente pode pensar sobre o desenvolvimento sustentável em tempos que o equilíbrio está sendo tão necessário, né? Sustentabilidade, como que você tem visto isso? O que você pensa sobre? Hoje de manhã, alguém me passou um desenho animado de 1933. É sobre sustentabilidade, certo? E o desenho animado mostrava cenas assim de incêndio. 33. Incêndios junto a árvores, as flores fugindo, tá? A maldade aparecendo por trás de quem estava atacando o fogo. É hoje. O que nós temos Quase hoje, 100 anos. Isso. O que nós temos hoje não é tão diferente. Não é. Que hoje tem mais comunicação também. Eu não lembro agora, 3, 4 anos atrás, eu fui fechado por um incêndio na Anhanguera. A Anhanguera parou. Ela travou. E eu estava no pedaço justamente onde travou por conta do incêndio. Eu estava ali naquela base. Eu larguei o carro de um dos lados e eu falei, esse carro vai pegar fogo. Eu olhava assim e falei assim, e não tem o que fazer. Tá? E estamos aqui hoje discutindo incêndio em terras, discutindo casas pegando fogo, o Brasil pegando fogo. E não é só aqui. Hoje, por exemplo, cidades estão sendo interditadas em Portugal. Aveiro está pegando fogo, que fica ali ao lado de Porto. Isso, e essa região de Portugal
Então não é Eu só não sei, aqui. eu não sei te dizer quanto tempo atrás, mas acho que foi uns 5 anos atrás. Inúmeros carros na estrada pegaram fogo e acabaram matando as pessoas dentro dos carros. Ilha da Madeira pegou fogo. A Ilha da Madeira. Então, assim, isso já aconteceu. Agora, o que não acontece? E não é só no Brasil. É o aprendizado. Muito bem. O que nós aprendemos com tantos anos de incêndio no Brasil? Como se prevenir do incêndio? Você sabe, por exemplo, que uma parte do incêndio vem nas autoestradas, tá? Onde o capim fica seco e qualquer cigarrinho que vá ali já pega fogo. Às vezes de propósito, às vezes nem de propósito. Mas o pessoal insiste em colocar a produção agrícola até a divisa do mato. Essa é uma. Tá? Você não tem proteção lateral para ter uma resistência ao início das chamas. Vou te falar assim, não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou dizendo que sim, precisa pensar. Eu acho que falta também vontade. Pega Ribeirão. Pega fogo todo ano. Assim, nós somos acomodados. Por que não tem uma rede? Nós temos aqui caminhão-pipa, certo? Várias empresas. Não existe uma rede de comunicação, de prevenção. Começou a pegar, já liga. Não, sempre deixa para depois. Isso, e aí tudo isso... falta de todos os lados. E aí depois isso fica na mão dos bombeiros, colocam suas vidas em risco, e aí meus agradecimentos e meus parabéns a todo o Corpo de Bombeiros pelo excelente trabalho que fazem, mas eles são isolados, solitários. Às vezes eles vão enfrentar um fogo que eles não têm condições de enfrentar. Tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender com o passado. E isto é o início da nossa conversa, é uma certa acomodação. A gente se acomoda, porque a gente não passou por dificuldade. Vai dar uma olhada lá no Polo Norte, se as pessoas todo mundo não se junta para combater qualquer dificuldade. É isso. Tá? A gente precisa fazer isso. Aqui, muitas vezes, está um xingando o outro, um vizinho xingando o outro. Não, um vizinho precisa do outro. A intolerância, né? Mas isso não é por conta da Covid, da pandemia que teve. Não, já é assim. Mas será que isso daí não deixou as pessoas um pouco mais intolerantes mesmo, mais medrosas, mais... Eu sinto que a gente está num mundo um pouco mais doente do que estava um pouco. Mas as pessoas foram formadas medrosas. Nós não começamos falando isso? Qual é a resistência que os pais deram para os filhos, para o futuro? Se você está levando o teu filho na faculdade, aos 20 anos de idade, tem algo errado. Que esse jovem não é jovem, esse jovem é criança. Então você tem pessoas com 30 anos que são crianças, não tem resistência nenhuma à vida. Tá? Então, esse processo de pandemia agora, em parte foi isso. Tá? Eu e a esposa, nós nos mudamos para a chácara para não ter enfrentar tudo isso aqui. Fecha, por que fecha? Aí vem um sindicato que quer manter fechado. Por que manter fechado? Eu acho que o grande estrago que teve foi na educação. Nós fizemos, por conta da pandemia, uma geração futura muito complicada. Muito complicada. Tá? Então, esse é um ponto. Nós vamos passar por isso ainda. Ainda vai vir, né? Ainda vai vir. Tá? E aí, como é que você vai? Você tem que recuperar isso. Então, aí os psicólogos poderiam estar ajudando de uma maneira mais eficiente essa recondução dessas vidas. Nós estamos passando pela preparação de um novo tempo, né? Vamos passar por momentos bem difíceis ainda, colhendo os frutos de uma geração amolecida. Que nós criamos. Mas que depois esses tempos difíceis poderão criar novos tempos melhores. Sim. É essa a sua visão? O que você acha? Essa é a base da sustentabilidade. A sustentabilidade é fazer gerações fortes. Tá? Quando você fala na sustentabilidade, a parte social, nós temos inúmeros problemas sociais em Ribeirão Preto, na região e em todas as cidades. Onde você tem um problema na base disso? É porque você está construindo um futuro pobre. O que faz um futuro mais rico? Inclusive dinheiro.
Educação. Educação faz essa. Muito bem, como é que você vai fazer essa demonstração? Assim, ó, pergunta ao vivo aqui, a cores, depois vai para o streaming. Qual é o empresário que faz uma visita por ano a uma escola para contar a sua vida? Só para dar um exemplo. Pouquíssimos, raros. É raríssimo. Então, nós não temos participação na formação do futuro. A gente espera o futuro E acontecer. eu vou fazer uma provocação também. Qual é a escola que convida empresário? Ok, ou qual é a associação de classe que se prontifica a ir à escola? A escola não convida e os empresários não se oferecem. Onde vai dar isso? Todo mundo perde. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Eu já falava isso há décadas atrás, quando o pessoal reclamava que não tinha pessoas para contratar. As pessoas eram desqualificadas. Eu falava, vocês estão desqualificando essas pessoas. Vocês precisam fazer alguma atividade. Tá? Quando os empresários resolvem fazer atividade, eles conseguem, porque são empreendedores natos. Sim. Mas não, o empreendedorismo social é raro. Humberto, você sabe que isso daí eu sinto na pele, e tem uma frase do Steve Jobs que eu até coloquei numa das apresentações que você teve lá. Eu não estou preocupado, isso daí é um contrassenso, né? Porque eu não estou preocupado em ter resultado agora. Óbvio que eu estou, porque senão eu não pago a conta amanhã. Sim. Mas eu não estou preocupado com o teu sucesso hoje. Eu não quero que você seja um cara maravilhoso hoje. Eu estou apostando em você para que nós todos juntos façamos uma década incrível. A próxima década seja extraordinária com os nossos projetos. Esse é o meu papel de acreditar nas pessoas. Por outro lado, eu tenho uma dificuldade muito grande porque muitas pessoas que vêm buscar um emprego, ele não está preocupado em construir, ele está muito mais preocupado em ter o serviço, em ter a facilidade. Então, eu acho que existe um desequilíbrio nesse ponto. Eu tenho essa dor. Muito difícil ser humano. Eu estou disposto a apostar, né? Eu tenho uma das frases lá que é um dos trabalhos da EcoHealth, nós reciclamos resíduos, mas também reciclar pessoas. Fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. Se eu tiro um pai de família de uma vulnerabilidade, ele vai conseguir botar um filho numa escola melhor, conseguir ter uma melhor qualidade de vida, eu vou estar melhorando a sociedade, né? Por outro lado, eu sinto falta também porque as pessoas estão muito amolecidas. Não tem muita visão de futuro e não está muito disposto a fazer alguns esforços imediatos para ter um resultado lá na frente. Então, tá bom, mas assim, essas pessoas, elas foram montadas num ambiente que não mostrou isso a elas. Você pegar os programas normais de televisão, de rádio, etc., grande parte deles são montados a partir de notícias do dia a dia do que deu errado na Polícia Militar. Não com a Polícia Militar, mas quais são os casos. Sim. Então, grande parte dos programas são montados com os casos de delegacia. E aí? Não se mostra coisa boa, né? Não, você está mostrando o que deu errado. Tá? E assim, quem está vendo, sabe, vibra com aquilo. Muito bem. Em termos de vida, vai formar o quê? Nada. Vai formar desgraça. Então, as pessoas, quando você tem um programa que... Eu não lembro de programas que possam mostrar assim o futuro. Mostra o futuro de tecnologia, mas não o futuro da vida. Tá? Então, você vai ter que meio aprender nas empresas. Então, eu diria assim, na EcoHealth você tem que mostrar isso. Você tem que mostrar o futuro. Pelo exemplo, né? Pelo exemplo. O que nós falamos lá em termos de planejamento? Que a gente precisa ter um planejamento de 10 anos. 10 anos. 10 anos. Quando você tiver o planejamento de 10 anos e mostrar para a tua turma toda o que está se planejando para os próximos 10 anos, você vai ver como eles mudam. Eles começam a se planejar, começam a se motivar, porque o que motiva é o futuro.
e eu tenho que ter um olho nos que estão dando certo, né? Porque eu tenho famílias ali que abraçaram a causa e que 2 anos depois de terem abraçado a causa, eu tenho certeza de uma transformação para melhor. Sim. Né? E isso é o que vale a pena. De verdade, muito que vale a pena para mim. Falei, pô, eu estou fechando o olho aqui lembrando de um caso. Há 3 anos atrás ele estava envolvido na criminalidade. E depois de trabalhar comigo 1 ano, eu nem sabia disso, ele falou, ó, eu preciso te contar uma coisa. Eu vivia num mundo errado. E eu estou trabalhando com você há 1 ano e você foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de eu ter uma carteira assinada. E com isso, hoje, eu tenho meus 2 filhos numa escolinha. E eu não quero sair nunca mais daqui. Eu ganhava muito mais fazendo coisas erradas, mas hoje eu durmo tranquilo e não quero mais sair daqui. Então, Nesse momento, eu falei, pô, tá valendo a pena. Eu Sim, estou conseguindo cumprir o que eu prometi para o professor. Sim, mas ainda você está falando no hoje. É. Hoje ele está me dizendo isso. Daqui a pouco, né, com o planejamento de 10 anos, ele vai estar nos dizendo o que ele planeja da vida dele para os filhos e para ele. E os filhos vão estar num ambiente bem melhor. Sim. Agora, ele precisa providenciar para que os filhos estejam num ambiente bem melhor. Então, por isso a produção dos 10 anos. Planejar não é prever. Quando eu falo assim, planejar o futuro, planejar a vida, não é prever, é fazer. Como é que nós vamos fazer os 10 anos seguintes? Ó, é essa a meta. Roberto, e como que as pequenas empresas, que são a grande maioria, podem... porque eles pensam assim, pô, planejamento estratégico é coisa para empresa grande. Controle de fluxo de caixa é coisa para empresa grande. Mas eu tenho uma empresa pequenininha. Eu tenho uma pequena padaria, mercearia, loja de armarinho, ou eu tenho a empresa que instala box de banheiro, vidraçaria. Como que o pequeno pode começar a incorporar esses conceitos que, na teoria, só os grandes fazem? Qual que é a tua... Veja, todo grande começou pequeno. Você não tem jeito, a não ser que você seja uma subsidiária de uma empresa grande, que você já nasce um pouquinho maior. O herdeiro, né? Mas a grande nasceu pequena. Tá? O empresário, ele trabalha de ponta a ponta do dia e da noite, muitas vezes, de final de semana, para o dia a dia. Ele não tem o tempo para pensar no futuro. Eu diria assim, você precisa de 4 horas na semana para pensar sobre o futuro. Não precisa mais do que isso. 4 horas na semana. Na semana. Você vai parar num lugar fora do teu habitat natural e pensar sobre o futuro. O que vai estar acontecendo, o que você quer que aconteça. Você vai ver como muda. Então, por exemplo, quando você vive do dia a dia, você fecha o caixa no dia a dia, no final do dia. Como é que você fecha o caixa no final do dia? Pelo amor de Deus, um dinheiro para fechar a conta. Esse, pelo amor de Deus, para fechar a conta, tem uma taxa, pelo amor de Deus. Certo? Eu costumo fazer assim. Vamos fazer um planejamento, começar a fazer um planejamento de 6 meses? De quanto eu vou precisar nesses 6 meses? E eu vou pedir agora já um crédito para os 6 meses, para começar. Aí o próximo passo é pedir o crédito para 3 anos. Tá? O que o empresário não percebe, às vezes é óbvio, o capital de giro gira. Então, aquele crédito que ele está pedindo, ele vai pedir sempre. Está girando. E muitas vezes ele não pensa nem nas datas de pagamento e recebimento. Ele paga antes de receber. Certo? São coisas simples, banais. Tá? Então, precisa ter essa mudança. E as 4 horas por semana já ajudam bastante. Já é o primeiro passo, né? Já. O Sebrae tem uma pesquisa lá muito interessante. O Sebrae tem muitas pesquisas, tem muito material, vale a pena ver. Vou mandar um abraço pro pessoal do Sebrae também. O pessoal do Sebrae merece um abração, porque ajudam todas essas empresas menores. Eu agradeço muito ao Sebrae, porque em 2002 eu fiz o Empretec. O Empretec é um belo programa. Eu sou o Empretec, o 16ª turma. É um belo programa.
Ali você tira algumas coisas interessantes. Por exemplo, as empresas que têm melhor futuro são aquelas que, ao início, planejam 14 meses. Você me falou isso, 14 meses. Isso. Então, não é aquele negócio que todo mundo busca. Não, tem que abrir uma empresa rápido. A prefeitura, o Estado, levam muito tempo para abrir uma empresa. O abrir uma empresa muito rápido leva a insucesso. O tempo da burocracia de se abrir a empresa aproveita para planejar, né? Isso. Não só. É assim, 14 meses. Então, não abra já. Em janeiro você começa a pensar na empresa para ser inaugurada em março do ano que vem. Isso. E aí eu vejo muita coisa interessante. Eu vejo um restaurante que investiu na instalação que tinha e não tinha. Aí depois abre a porta, aí ele abre a porta de manhã, no dia seguinte a porta está fechada de manhã, aí ele abre no outro dia, ele abre na hora do almoço. Quando é que funciona? Eu tenho caso. Divulgação. Eu nunca vi falar. Aí, de repente, ele coloca vendemos o nosso restaurante. Restaurante. Escreve assim, não, restaurante. Cáspita. Nem restaurante, na obra inteira não escreveu restaurante. Né? São coisas muito fundamentais. Então, nesses 14 meses, o empresário deveria fazer um curso de administração rápida ali. Tem bons cursos no Sebrae online. No Sebrae. Isso. No Sebrae, na Fiesp, no Senai, no Senac. Na ACI. Vai aprender. Acho que ninguém pode reclamar por falta de formação, falta de informação. Por falta de estrutura, tem estrutura demais. Em tempos de YouTube, enfim. Não, aí eu vejo até alguns negócios maiores que começaram e colocaram toda a sua vida na instalação. Quebraram. Pediram recuperação judicial na semana seguinte da abertura. Você pega aqui em Ribeirão, eu não sou do segmento, né, mas quantos bares, restaurantes maravilhosos que inauguram e não tem oxigênio para manter mais 3 meses? Quantos não fecham com menos de 1 ano? Roberto, quais são os casos de sucesso? Vamos falar de coisa boa aqui na nossa cidade, assim, que você pode contar com... Você teve em várias... O primeiro é assim, empresas centenárias, e não é só em Ribeirão Preto, e não é só no Brasil. Empresas centenárias são muito poucas. Tá? Empresas com 50 anos ou mais são muito poucas. Então, aí volta lá atrás. A sucessão é um enorme problema. Sucessão, né? A sucessão é um enorme problema. Então, aquelas empresas que fazem uma sucessão... O que é uma sucessão? A sucessão é quando passa, por exemplo, de pai para filho. Isto é uma má sucessão. Você não tem que sentir a sucessão. O filho tem que trabalhar com o pai 10, 15 anos, antes do pai deixar. Trabalhando 10, 15 anos, não tem sucessão. Quem é? É natural. É natural, é algo natural, aconteceu. Tá? Então, isto é que precisa preservar. Ou profissionaliza. Você tem inúmeras empresas enormes no Brasil e fora também, que tentaram deixar a família e já viram que não dá. Tá? Então, profissionalizaram por completo. Tem empresa aí que paga uma fortuna pro filho para não aparecer. Também. Não, eu tô te pagando um salário aqui, a única coisa que você precisa fazer é não vir na empresa, fica longe. Então, mas isso também tem seu tempo, porque não vai aguentar. Tá? Não se sustenta, né? Não se sustenta. Não se sustenta nem o filho, nem a empresa, e nem o pai e a mãe. Tá? Então, assim, não tem que ter medo de achar a solução. Tem que buscar a solução. Tá? Então, tá cheio de ver isso. Na escola, na USP mesmo, muitos falavam para mim, não, professor, eu não quero estudar muito, não preciso estudar. Meu pai tem uma empresa. Eu falei assim, você quer que eu te conte a tua vida no futuro, como será? Você já faz a leitura, né?
Depois eu tive um tempo de pesquisa, que eu comecei a pesquisar os filhos dos empresários. Não os empresários, os filhos dos empresários. Você teve um trabalho com sucessão, né? É uma calamidade. É uma calamidade, uma literal calamidade. É uma fábrica de idiotas, né? Uma fábrica de idiotas. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Tá. Eu dei aula em faculdade durante 2 anos, né? Foi até um tema experimental. E teve um dia que eu meio surtei e falei, vocês são perfeitos idiotas. Porque de uma sala de 40 tinha 3 ou 4 que se interessavam. O resto era o resto e falei, vocês estão gastando dinheiro que talvez vocês nem têm para não ser nada lá na frente. Para ter o diploma. A minha última turma da USP acho que começou com 72 e acabou com 14. É isso. 20%. Isso é o fruto do que a gente faz, do que as famílias fazem. Roberto, mas isso daí também não é de agora só, né? Se a gente for olhar a história do mundo, eu sou fã de uma série Vikings. E tudo que a gente vive hoje, as mesmas idiotices e os mesmos valores existiam lá atrás. Se você for ver alguma coisa no Japão, a mesma coisa. E a gente não aprende. E o Brasil é muito novo, né? Estive em São Paulo quando eu fiz pós lá na FESP, né? Sociologia e Política. E aí uma aluna falou, quanto tempo para terminar a corrupção no Brasil? O professor deu uma risada, falou assim, ela falou 30 anos, ele falou 300. Não acaba. Nós só temos 500 anos, o Brasil é muito novo, seja, acabou de nascer. Não tem corrupção no exterior? No mundo todo, do ser humano. Se você pegar nos Estados Unidos, a corrupção está no orçamento público. A corrupção é mais transparente. Certo? Aqui a gente fica escondendo tal, depois descobre. Tá? Você pegar, a gente avançou muito em tudo isso. Se quiser os dados da prefeitura, da gestão da prefeitura, você tem no site da prefeitura, no Tesouro Nacional. Sim. Prestação de contas de estados, da União. E quando a gente fala sobre isso? Não fala. Roberto, em tempos de cadeirada, a cadeirada faz parte da política. Não, a cadeirada não a cadeirada física, a cadeirada da cadeira, mas as cadeiradas fazem parte da política. Eu acho que ele esperou aquela cadeirada com tanta vontade. Acho que a hora que a cadeira estava chegando, ele falou assim, agora eu consegui, agora eu se consagro. Mas em tempos de cadeirada, como que você está vendo aí o nosso processo político? Nem vou falar eleitoral, nem de partido de Ribeirão, nós temos amigos em todos os lados, né? Sim. Mas o que você vê para Ribeirão? Acho que você acompanhou de perto os últimos 8 anos, contribuiu bastante. E como que você vê os próximos 16 anos aqui da nossa cidade, por exemplo? É assim, a Alemanha faz planejamento de 50 anos. A China faz planejamento de 100 anos. A gente não deveria estar perguntando, por exemplo, 16 anos, 5 anos. Deveríamos estar desenhando os próximos 50 anos de Ribeirão Preto. Quando não tem isso, nós temos um problema da sociedade. A sociedade faz a política. Certo? Quando você não tem isso, ela nasce por interesses próprios, mas ela precisa da sociedade. Então, ela precisa transmitir. Então, agora, nesse período, eu faço parte do Instituto 2030 aqui em Ribeirão Preto, e lá está se apresentando aos candidatos os projetos. Na CI, nós montamos no passado o planejamento também estratégico de Ribeirão Preto. A gente colocou mais ou menos 30 professores junto com empresários, os maiores empresários de Ribeirão Preto, para desenhar o futuro. E a gente levou esses cadernos na mão dos políticos.
Hoje, o político de Ribeirão Preto está acostumado a ver isso. E de vez em quando ele dá uma passada de olhos lá e vê, olha que interessante. Tá? Aquelas vagas de gestante fez parte de um desses projetos aí. Isso foi divulgado. E começou com a ideia do Canadá, que tem isso. Tá. Então, assim, você precisa participar desse processo de mudança. Tá? Mas precisa planejar. Você quer mudar para quê? Tá? E aí os empresários hoje estão participando. Eu estou em Ribeirão Preto, tem 34 anos. Eu estou vendo esse censo de planejamento empresário que é o mais recente. Mas já está fazendo parte da vida do empresário. Então isso vale para a vida dele, pessoal, isso vale para a empresa, isso vale para a sociedade, isso vale para a política. Então, agora, nesse exato momento, estão cobrando os políticos, num evento público, sobre os seus projetos. Se você olhar para governos passados, não tinha projeto nenhum. Agora tem que apresentar, porque se na reunião pública ele chegar, eu não tenho projeto, já vai ficar muito mal. Isso diminui também o espaço para erros, né? Se você tem um projeto, você tem que seguir o projeto. Não, você pode até errar e pode até não seguir o projeto. Mas o fato de ter apresentado o projeto já é um meio compromisso que você vai ser cobrado na frente. Tá? A imprensa acostumou a cobrar os projetos. Tá? Você prometeu isso lá atrás, e agora? O que está acontecendo? Mas a gente tem um dilema natural, né? Quando você faz desenvolvimento, você pensa no futuro, às vezes você gera um problema no presente. Tá? Quer ver um caso típico? A 9 de julho. Para 2026, aquela região toda 9 de julho vai ser fenomenal. Tá? Agora, este ano, 24 e 25, é uma dureza. O empresário vai penar. Já está, né? Mas também assim, já estava, porque quem é que ia naquela região com aquela buraqueira toda? Tá? Então você penaliza o presente para construir o futuro. E esse penalizar o presente, nós não estamos acostumados com isso. Na família a mesma coisa, muitas vezes a gente precisa penalizar o presente para gerar o futuro. É verdade. Quer ver o caso típico? Quando o filho, filha vão fazer faculdade. Eu preciso reduzir determinadas despesas para pagar a faculdade. Tá? Então, assim, é o dilema. O projeto é assim. E a gente precisa ter projetos de vida. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Né? Quando você fala isso, eu estou sentindo isso hoje. Né? Um filho estar longe gera saudade, mas está construindo um futuro melhor. Sim. E o nosso querido, porque nós dois somos palmeirenses, né? O Abel Ferreira falou essa semana no simpósio da XP. Decisões difíceis tornam a vida fácil. Sim. Decisões fáceis tornam a vida difícil. Né? Então, você fala da 9 de julho. Teve um empresário 9 de julho que usou o quê? Da criatividade. O comércio dele, as moscas. Soltou um vídeo. Sabe dessa história? Sim. Pelo amor de Deus, venham cá. Pelo amor de Deus, venham aqui que eu não quero fechar. Isso me sensibilizou. Eu saí aqui da Fiuza e fui lá na 9 de julho, um parto. Não tem onde parar, mas o vídeo me sensibilizou. Cheguei lá, tava lotado. É isso aí. Lotado. E aí, bati um papo com ele, tá? Falei, pô, teu vídeo... Falou, pô, tô sofrendo aqui. Eu falei, mas daqui a pouco você vai estar rico, né? Porque... Os imóveis já começaram a subir de preço. E também lá onde era a recreativa, agora vai ser o Sesc. Sim. É um novo núcleo. Então, vai mudar. Agora, quem sobreviver vai ficar bem. Sim, agora, como é que você vai discutir desenvolvimento do centro sem acertar essas coisas?
Sim. sem ter uma reforma da 9 de julho. Eu acho que a atual gestão tomou muita pedrada, mas muitas coisas que foram motivos para essas pedradas vão repercutir em bons resultados lá na frente. Mas né? essas pedradas são porque você está pensando no curto prazo. E elas já eram esperadas também, né? Já, mas assim, o pessoal pensa a curto prazo. Sim. Tá? Então eu prefiro ter um buraco na rua que vão jogando pedrinha do que ter uma via expressa ali bem melhorada. Tá? A faixa preferencial para ônibus. Não, para quê? Não faz sentido. Eu vivi em São Paulo mais de 30 anos, antes das marginais. Quando as marginais foram construídas, o pessoal falou, para que isso? Não passa um carro. Mas claro, acabou de ser montada. Daqui a pouco. Né? É isso. A Bandeirantes nova, né? A segunda fase da Bandeirantes. Para que a Bandeirantes? Não passa ninguém. A Bandeirantes começou a ter movimento mesmo 10 anos depois. Mas o futuro é assim, você faz o futuro. Então, na tua visão, nós temos aí um bom futuro na nossa cidade. Porque as pessoas estão pensando no futuro. As pessoas estão começando a pensar mais no futuro das empresas, no futuro da família, no futuro da cidade. Isso gera um futuro. E nas empresas, quando você fala que os empregados não estão pensando muito sobre o futuro, não têm grandes pretensões, quer receber o dinheiro e gastar, é porque não explicaram para ele futuro ainda. O que é isso? Como é que vai ser o futuro? Que futuro que ele quer? E que é possível. Né? E hoje, com a base de conhecimento que se tem à distância, é um negócio fenomenal. Você acessa quase o que você quiser. Tá? Então a gente chega lá. Qual que é a tua opinião, mudando um pouco, você falou de futuro, informação, desenvolvimento sustentável. Qual que é a tua opinião da inteligência artificial, como, por exemplo, o ChatGPT e outros ferramentas? Eu tive algumas conversas essas semanas aí de quem é contra e quem é a favor, né? Eu era totalmente contra e estou reconstruindo a minha opinião. Queria saber da sua opinião. Eu trabalho com isso há muito tempo. Isso são algoritmos, no fundo são algoritmos. E que esses algoritmos, eles podem, vamos dizer, não aprender, mas se reformatar. Tá? São as redes neurais, às vezes, permitem fazer isso. Na hora que eu conjugo redes neurais, eu posso fazer uma estruturação dessa. Agora, na hora que se junta tudo isso a uma imensa base de dados, que é o que tem na internet, e a rapidez do processamento disso pelos novos processadores, meio você começa a argumentar com os algoritmos. Bom, um lado negativo que você pode ter disso é que do lado que você tem a inteligência artificial, você pode ter a burrice artificial. Exatamente. Certo? Porque você não tem a consistência da base de conhecimento. É que nem a gente tem uma capacidade intelectual. Mas se a tua base de conhecimento não for firme em algumas áreas, você vai falar coisas erradas sobre onde você não tem conhecimento. A inteligência artificial é a mesma coisa, vai virar burrice. Então, no escritório, a gente faz testes com as redes de inteligência artificial. Isso é muito erro. Muito erro. Tem que saber utilizar. Tem que saber utilizar e saber analisar a resposta. Então, ela te ajuda muito. Então, por exemplo, você vai fazer uma apresentação via PowerPoint. Hoje eu posso dar as palavras do que eu vou estar escrevendo e ele me dá as melhores telas. As telas que ele sugere. Bom, isso já fica um negócio muito legal. Então eu fiz uma apresentação recente sobre reoneração da folha de pagamento. Aí, como capa da apresentação, o PowerPoint me passou um pequeno rio correndo. Aí eu comecei a olhar aqui, por que ele está me passando isso? E ele sugeriu isso. Ele sugeriu isso.
Na verdade, é o teu dinheiro fluindo pela remuneração da folha, certo? É essa passagem. Então, ele sugere uns negócios interessantes. Então, eu acho que ajuda, porque uma apresentação que você levava, sei lá, às vezes 2 dias para fazer, aquilo em poucas horas hoje você faz. Eu gosto muito no PowerPoint, existe uma sugestão de... Você bota lá 3 ou 4 fotos e ele organiza essas fotos, faz um design. Acho que é design, né? Ideias de design. Fica lindo. É o esquema do Google Fotos, por exemplo. É, maravilhoso. Tá? Aí você monta foto do neto. Tá? Então, uma vez por semana eu peço para montar um álbum de fotos de neto e passo para eles, tal, então, porque fica vibrando. Eu era assim naquela idade. Tá? Então, então, acho que isso tudo ajuda. Mas a mente humana tem que participar disso. Porque senão, é o que a própria máquina falou teve um congresso, não sei se foi do Elon Musk, que alguém perguntou até que ponto vai tudo isso, daqui a pouco vocês vão poder pensar também? Perguntou para a máquina. A máquina falou assim, a partir do momento que eu pensar, você não precisa mais existir. Então, não me deixa pensar, você tem que estar, né, atrás do então, mas aí você tem algumas coisas, que assim, a educação está piorando. Então, a capacidade intelectual das pessoas vai deteriorando. A capacidade da máquina, desses algoritmos, vai crescendo. Então, acredito. E muitas vezes você não sabe o que o bicho está pensando, né? Então, eu lembro que em redes neurais, esse era um problema. A gente fazia redes neurais para crédito, como dar crédito em cartão de crédito, em algumas coisas. E aí, desse dia, eu falei, mas qual a lógica dessa decisão? Não conta. A gente montou um sisteminha chamado radar neural, que descobria como é que a rede neural estava trabalhando, entendeu? Então, você tem que ir montando o controle. Eu acho que o ser humano tem que se antecipar ao que vai acontecer. Quem não se antecipar vai acabar ficando na base operacional e ela vai ficar à mercê do que a inteligência vai decidir. Não, então, mas hoje é assim, você tem o chefe mandando os funcionários fazer o que ele acha que é verdade, que é certo. Hoje você tem nas empresas gestão por processo. Você entra, você vai aprender o processo e vai trabalhar. É assim. Então você não vai estar pensando muito, porque se você alterar o processo, pode dar prejuízo. Então já é meio assim. E a máquina também é uma máquina de processar informação e te dar algumas coisas. Tá? Então você tem uns robozinhos que cuidam do cuidado de gatos em casa. Desenhado daquele jeito que o gato se entende com a máquina. Tá? Você tem outras máquinas que fazem limpeza em casa. Também, está lá. Aquela função, é o processo, foi desenhado para aquele processo. Tá? Agora nós estamos entrando na área dos humanoides, que você já vê uma máquina com as feições de uma pessoa, ela está conversando com você a partir de um bancão de dados, então já começa a ser mais sofisticado. Roberto, e aí, acho que a gente vai dar um pouco de risada, mas lembra daquele desenho? Os Jetsons. Os Jetsons. Já tinha Já? a empregada, que era um robô. Já tinha humanoide. Já tinha. O Astor era o cachorro. O cachorro era cachorro de verdade, né? O cachorro era. Mas o carro já voava. Já estacionava assim na beira da... Ele fazia videoconferência com o Spencer, não era? Isso. Como que se explica isso? Que ano que é os Jetsons? 70? Deve ser dessa época. Mas assim... O futuro já está desenhado. O que nós vamos ter de máquinas, equipamentos, etc., já está desenhado. Há muito tempo. Né? Tá, os EVs, que são os drones voadores de passageiro, já estão desenhados. E eles já estão desenhando os prédios que vão ter aquela alça para o EV parar. Sim. Então tá aí, já está desenhado. Dá uma vontade imensa de ver tudo isso acontecendo. Não, ok, mas a gente já vê nos desenhos. Mas nos desenhos mesmo. Já vê nos desenhos. Acho que aqui em Ribeirão já tem uma
Na AgriShow tinha um protótipo de um drone para ser Para passageiro. É para passageiro. Isso. A Embraer já tá testando os EVs. A Embraer é pioneira em muita coisa, né? Ela é exemplo. Então, é assim, nas empresas você tem que fazer isso. Você tem que ter uma ponta de inovação para não ficar velho. É bem assim mesmo, é nos antecipar, né? E outra pergunta agora, e o Panamá? E o Panamá? O Panamá. Me conta do Panamá. Veja, a teoria das bandeiras de países, Tá. ela traduz o seguinte, que existem países que te tratam bem, que te querem, e países que te tratam mal, que não te querem. Né? Então procure os países que te querem bem. E pode ser que no futuro aquele país que te quer bem hoje, depois não queiram bem. E a atividade política tem muito a ver com isso. Tá? A minha segunda alternativa é Portugal. Sou descendente português, tenho cidadania portuguesa. Agora, a Europa também, se pensassem como futuro, ela está começando a desenhar um futuro complicado. Tá? Você pega a Inglaterra, o que está acontecendo com a Inglaterra, o que está acontecendo com a França, a Alemanha em depressão. Agora, a União Europeia fez um estudo, um diagnóstico sobre o desempenho da Europa em relação a Estados Unidos e China e viu como é deplorável. Eles não cresceram, eles não têm desenvolvimento, isso gera falta de renda, gera maiores impostos, etc. Eu comecei a olhar isso e falei, será que um caminho natural possa ser uma ponta de Portugal? Eu vou criar uma terceira alternativa. A primeira é Brasil, a segunda é Portugal, você está pensando na terceira. Terceira alternativa. Aí fiz assim, peguei uma planilha Excel e coloquei dados de acho, 135 países na planilha. Que dados? Por exemplo, temperatura. Eu não vou sair de 30 graus de Ribeirão Preto para 30 negativo no Canadá. Não vai dar, eu já sei que eu não vou me acostumar. Não vai dar certo. Sair de 30 para 50, lá da Ponta das Arábias, também não vai dar certo. Posso visitar, mas não vai dar certo. A questão de conforto humano, né? Isso, então coloquei lá, temperatura média. Criminalidade. Tá, que é outra ponta, porque o Brasil está muito complicado na criminalidade, vai ficando pior. Nível educacional, custo de vida, nível da saúde, geração de renda, renda média. Tá? Então, eu coloquei lá um monte de coisas. E aí, ponderei e listei. Panamá, na cabeça. Eu nunca tinha estado no Panamá. E aí? Tá? Então, vamos conhecer. Conversei com a esposa, vamos conhecer. Vamos conhecer. Vamos lá. É ali. Bom, aí você já chega naquele aeroporto, Tocumen, ele é maior que Guarulhos. E o Panamá é do tamanho da Grande Curitiba. Cáspita. O que está acontecendo? Ele é o hub da América. Tá aí, ó. Você vai aprendendo. Aí você desce, você fica maravilhado com a imagem. Você tem 2 oceanos, Atlântico e Pacífico, prédios de 70 andares, tá? Investimento para tudo que é lado, banco do mundo inteiro ali presente, uma economia efervescente. Gente feliz, né? Gente feliz, o panamenho é feliz e te trata muito bem, tá? É um povo assim muito agradável. Você tem Uber para tudo que é lado. Diferente dos franceses, né? Nossa Senhora. Não é do francês. Deus me... Não é do francês. É do parisiense. Oh. Paris é uma coisa e o resto da França é outra coisa. Porque o interior da França é muito agradável.
Eu não tá? conheço. As pessoas são agradáveis, são receptivas. Então, você tem uma outra cidade, às vezes um pouco mal, que é mais complicado. Então, é igual o argentino e o portenho, então? Porque eu estive no interior da Argentina e fui muito bem tratado, maravilhosamente bem. É isso, porque o trauma estava acontecendo em Buenos Aires. Mas eu te interrompi, voltando ao Panamá, desculpa. Isso, então aí a gente começou a ver, olha, quem sabe seja alguma coisa interessante aqui, né? Então, começamos a discutir investimento para fazer por lá, a fazer abertura, e a gente está assim, visitando. Aí eu conversei com a família. Né? Qual é a primeira resposta que você tem da família? Tá doido? Isso. Pai, você é louco. Assim, como eu já me considero louco, não me sinto ofendido. Não é novidade. Não tem novidade nenhuma. Às vezes você fala assim, não, você tá me achando louco, é sinal que eu tô normal. Aí esses dias eu tenho um mês e meio, mas né? Informação. Pai, eu tenho 4 filhos. Nós nos reunimos aqui, conversamos um pouco, a gente quer conhecer o Panamá. Aí eu, é? Então, assim, o Panamá, ele é perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é caro, tá? Mas a educação dos Estados Unidos é muito boa. Então faz o quê? Faz com que os pais possam ficar no Panamá e investir no... É fácil, Panamá, Estados Unidos, é rápido, fácil, barato? Você pode passar o final de semana em Orlando. Tá? Dá 2 horas e meia, mais ou menos, tá, de avião. Você tem ali, é um hub, o aeroporto é um hub. Então, você pode ir de navio também, tem um pier, onde você tem transatlânticos que passam por lá, você pode também fazer uma viagem transatlântica. Então, fica a dica para futuro, e um futuro não tão distante. Sim, eu acho que é uma opção interessante. Tá, eu estou numa fase já de aposentadoria, não que eu queira me aposentar, já me aposentei na USP, então, mas não que eu queira me sentir um aposentado. E essa história, de tem algumas pessoas morando em transatlântico? Não tem algo assim? Não, tem algo assim faz tempo, transatlântico, hotéis. Veja só, você quer coisa melhor? Pega a vida de aposentado. Não é legal você estar morando num transatlântico? Você viaja, cansou daquele transatlântico, muda para outro. Vamos mudar para terra firme um pouquinho? Isso, vai para terra firme e fica onde? Num hotel. Tem toda a estrutura. Você sabia que tem um conhecido meu, ele é diretor aqui de uma empresa de Ribeirão, toma decisões todos os dias, participa ativamente da empresa. Sabe onde ele mora? Dentro de um veleiro em Paraty. Então. Dentro do veleiro em Paraty. Mora lá. É isso. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, vem aqui para uma reunião. E hoje você pode tocar, às vezes, os negócios à distância. Tá? Por reuniões virtuais. Hoje eu faço reuniões de conselhos de administração virtualmente. Até isso já... A gente montou curso de reuniões virtuais para pessoas de mais idade que normalmente participam dos conselhos. Você tá no conselho de várias empresas, né, Alberto? São quantas? Hoje são 4. Já foram 13. 13 ao mesmo tempo? Não, 13 ao mesmo tempo. Agora são 4 ao mesmo tempo, dá uma acalmada. Mas se você abrir a porteira também, essas 4 viram 40, porque todo mundo te quer, né? Não sei se todo mundo me quer, porque, na verdade, veja, na USP eu enchi o saco de aluno. E nas empresas eu encho o saco do empresário. Nem sempre ele gosta, tá certo? Roberto, deixa eu te contar uma coisa. Eu tive essa semana com um amigo que foi seu aluno. E aí ele me falou assim, e até agora que eu comecei, falei, o brabo, ele que falou isso, pessoal. O Alberto era o brabo, né? E ele falou assim, eu sou fã do Alberto, putz, só de você estar com ele sempre, você já é um cara abençoado, e falou maravilhas de você. Né? Aí ele falou assim, mas como professor eu sofri demais. Esse homem me fez sofrer. Eu passava noites em claro antes da aula dele. E aí tem um caso que eu queria que você contasse,
de alguém fez um trabalho grande, 200, 300 páginas, e lá pela página 120 escreveu: se você chegou até aqui, faça uma estrela no quadro, na lousa. É verdade isso? Sim. Vamos lá. Conta a sua história. Vamos lá. Você, como professor, tem que preparar o aluno para o futuro. Então, veja, você tem que estar ligado no que vai ser o futuro. E eu preparava o aluno não só para o futuro do Brasil, para o futuro do mundo. Falava para eles: para vocês passarem aqui, vocês podem trabalhar onde vocês quiserem. Tá. Uma parte da literatura, depois até não, mas nos primeiros anos era em inglês. Tá? E aí eu ensinava para eles o que era as grandes empresas de capital aberto, etc. E eles tinham que fazer um trabalho que era uma análise de uma empresa brasileira de grande porte e uma análise de uma empresa estrangeira de grande porte do mesmo setor de atividade e me contar as diferenças. Tá. É isso. Então, quando você fala um trabalho de 200 páginas, esse é um trabalho pequeno. Tá? E depois eu tinha que fazer uma apresentação. Então, veja, o cara aprendia a escrever, aprendia a interpretar dados, aprendia a correr atrás dos dados, aprendia a fazer uma exposição sintética. A apresentar, a convencer, né? E muitos faziam o seguinte: quando iam na empresa, eles falavam o seguinte: ó, eu fiz o trabalho sobre a sua empresa aqui, ó. Tá aqui, eu conheço bem a sua empresa. E começavam a discutir, eles começavam a perguntar para o diretor que estava contratando. E muitas vezes eles podiam até virar funcionário dessa empresa no futuro, né? Ah, muitos viraram. Muitos viraram, porque... Muitos viraram. E aqui ou do exterior. Tá. Porque não é normal isso. Eu falava para eles assim: quando você quiser um emprego, pega o teu currículo, capricha e manda o trabalho junto. E muitos mandavam. Mas tinha uma segunda intenção nisso. Veja, o problema de droga para adolescentes não é um problema novo, é um problema antigo. Tá. E aí eu começava a pensar como é que eu vou dominar o vício para o aluno se formar bem. Porque você formar um viciado é um negócio sério. Você não vai pegar, não vai aprender. Então, esse negócio de não ter... eu falava para eles: você vai dormir 4 horas por noite. Então, eu planejava todo o processo para ele dormir 4 horas por noite. E não ter sábado e domingo. Nossa. Durante a adolescência. Era um trampo. Mas era também para ele não ter tempo de ficar pensando. Ruim mesmo, velho. Era para não ter tempo para droga. Então, assim, eu dizia para os alunos: eu não vou querer elogio de vocês agora. Mas lá na frente vocês vão... Daqui a uns 5 anos vocês me mandam um e-mail. Né? Fazer o futuro. Isso se materializou, porque dos que eu conheço são seus admiradores e o olho brilha quando fala isso. A grande maioria está bem posicionado. Você construiu a FEA aqui, né? Você ajudou Eu vim para Ribeirão para fazer a fundação da FEA. A fundação da FEA. Então, ó, fundação da FEA, fundação do Serasa, fundação do IBMEC, tudo isso tem em sua mão. Fundação do INEPAD. Do INEPAD, que, né? Opa, desculpem. E Martins. O Martins, eu construí o banco. Né? Tá. Então, assim, eu tenho a mania de fazer o futuro. Você é um construtor. É um empreendedor. E muitas vezes eu queria te contar, para construir nós precisamos destruir, né? Às vezes precisa. Né? Uma das nossas frentes, que a gente vai ter um grande investimento aí em 2025, é uma empresa chamada Renova. Né? E a Renova é demolição. Sim. Sustentável. Não é aquela demolição que a parte mais cara da demolição é a destinação, né? Sim. Então, eles subsidiam as demolições jogando esse resíduo em lugar inadequado, na madrugada, mas isso volta depois em forma de criador de vetor de dengue, sujeira, sim, enfim. Mas o pessoal ainda prefere pagar o mais barato. Mas a Renova, o foco dela
vai ser demolição, principalmente em bairros tradicionais de Ribeirão. Por quê? Para crescer o novo, muito do velho vai ter que ser substituído. Mas o resíduo é insumo para produto novo. Também, que é um outro desafio grande que nós temos. Nós estamos conversando sobre isso. Isso. Construir casas ecológicas. Com quê? Com tijolo feito a partir do resíduo de demolição. Mas para eu fazer esse tijolo, eu preciso da areia e da pedra, que vai vir do entulho britado. Então é um processo longo, né? Sim. A EcoHealth está com 21 anos agora completos, vai fazer 22 agora, nessa semana. E não foi do dia para a noite, né? Então, levou bastante tempo para a gente começar a ver o momento que essas coisas vão poder se materializar. E Sim. não vai ser nos próximos 2 anos, né? Não, Então, e veja, tudo isso tem que ser programado para poder gerar renda para que isso seja viável. Tá? E vai acontecer. está acontecendo. Isso, você pegar, por exemplo, sites na internet. Os sites se tornaram viáveis porque depois começou a gerar renda. Quando eles começaram, lá no começo da internet, quando eles começaram a idealizar sites que seriam pagos pelo ouvinte, por quem estaria vendo ali também aquela página, não deu certo. Então, começou a ver quando empresas começaram a fazer divulgação nos sites. Perfeito. Então, esse processo ele vai passar por aí. Vai passar, nós já conversamos sobre isso. Já conversamos sobre pela isso. divulgação que será feita por conta de terceiros. Pelo patrocínio para impulsionar e tal. Sim. Falando sobre isso, acho que essa semana tá, né? Eu falei da cadeirada um pouco, né? E esse fenômeno Pablo Marçal? Qual que é a tua visão sobre esse produto que está disputando a Prefeitura de São Paulo? Veja, o político, ele se entende como um produto. Isso foi criado pelo marketing político, né? Não é só o Pablo Marçal. Você tem isso no Brasil inteiro. Em alguns casos, é porque, olha, eu sou feirante, é o X feirante, é o X burger, certo? O Brasil está passando por isso, não está analisando. Eu acho que tudo depois vai crescendo. Quem é a pessoa? Com a internet, com o sistema de informações que você consegue chegar nas pessoas. Então, estava assistindo um programa, anteontem, acho, sobre a influência política de Hollywood. Poxa. Tá? E aí o cara me contando que todo grande artista fomentado por Hollywood tem um monitor de Hollywood que obriga o cara a seguir os padrões definidos por Hollywood. Então, o artista, quando você vê, quando você ouve, não é aquilo que você está pensando. Aquilo está sendo feito para levar a sua mente para um determinado caminho. Tá? A política é isso também. Tá? Que salva um pouco o processo todo brasileiro em termos da área pública. Nós temos cada vez melhores funcionários públicos, melhores formados. Então, veja, a possibilidade de um político novo fazer grandes coisas nos estados e municípios não é tão grande. O cara, para ser bom, ele tem que criar fora da base da instituição política. Prefeitura, Estado, governo federal. Fora. Porque a margem, você pega a margem de investimento em cidades como Ribeirão Preto, na Baixada Santista, a margem de investimento é 0. Tá? Por que você tem aqueles problemas de desmoronamento? Porque as prefeituras não conseguem ter recursos para investir. E como é que o cara vai investir? Fora.
Ele vai criar programas com recursos de linhas do governo federal, de linhas do exterior para fazer determinadas obras. PPP também. É isso. E aí eu fui até visitar em Curitiba o IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, montado pelo Jaime Lerner. Tá. É o que gerou a base de Curitiba. E muitos curitibanos sequer sabem. Então, o que eles fazem? Eles fazem projetos sem uso. Por exemplo, projeto de calçada. Eu fui ver lá, tem um projeto de calçada para Curitiba. Já padronizado e tal, já com custo e tudo. Falei, sim, e? Bom, agora esse projeto ele vai, com a bancada, aguardar financiamento. Mas aí, já vai estar pronto, né? Aí, do outro lado, você vai ter as pessoas que vão olhar quem no mundo financia a calçada. Ou se tem alguma empresa que queira financiar essas calçadas para cá. Então vai correr atrás de recurso. Mas na hora que encontrar o recurso, o projeto está pronto. Porque qual é o grande problema? Muitas vezes você perde uma determinada aplicação porque não tem o projeto. Quando você encontra aquela aplicação, uma linha de financiamento, o projeto você vai levar 1 ano para fazer. Sim. E as pessoas não Mas percebem. já vai estar pronto, né? Já vai estar pronto. Eu trabalho muito com hospitais de Unimedes. Tá. A gente faz desde a abertura da mente para a estratégia até o desenho, projeto, construção, etc., entrega da obra e viabilização do hospital. 10 anos. De ponta a ponta, 10 anos. Não pode... E, Roberto, a gente vive hoje numa sociedade e principalmente numa juventude, aí eu quero agora falar um pouco sobre as novas gerações, mas antes de entrar nas novas gerações, extremamente imediatista, né? Teve um dado que antes um escândalo, ele durava 15 dias. De um tempo para cá, 1 semana. E hoje, 4 dias. O tempo de resposta para qualquer informação na internet é de um segundo. Sim, se segundo não te suprir, você já passa para o outro. Não, mas é por conta disso, pela rapidez da comunicação, tá certo? Agora, é porque não tem... Me conta um programa que fale sobre o futuro. Você tem programas especiais na internet, você tem que caçar aquele determinado programa. É coisa rara, não está à vista. O futuro devia estar mais à vista. Nós moramos, lá no começo a gente falou, eu estou investindo aqui em você para você desenhar Ribeirão Preto dos meus netos. Tá. Eu sei mais ou menos para frente como é que vai estar Ribeirão Preto. Tá? Quem sabe? Pouca gente. Então, quase ninguém. Então, quem está em Ribeirão Preto, vivendo Ribeirão Preto, deveria ter essa noção. E nós estamos, querendo ou não, nós estamos num oásis, né? Ribeirão Preto Sim. É uma pérola. Mas você quer ver algumas coisas interessantes? Nós passamos agora uma fase seca. A fase seca, você vai a um barzinho com a esposa, com os filhos, etc., para tomar um chopinho, conversar. Mas ainda você se sente meio agoniado com a seca. Como é que era antes? Em Ribeirão Preto, 10 anos atrás. Tinha uns caninhos que soltavam água. É verdade. Vaporizava água. É verdade. Certo? Os caras estavam preparando o Ribeirão Preto já para seca. E hoje? Faz tempo que eu não vejo esses caninhos. Não tem. Por que não tem mais? É assim, você desconstruiu. Você desconstrói o futuro. Nós temos um pouco dessa mania. Então, você precisa ir passo a passo. Então, a partir daí, você começa a se movimentar. Olha o futuro, o que vai acontecer. Coloquei uma cenourinha na família que é assim, é um fundo que eu estou montando para financiar pós-graduação no exterior. Bom, para ele fazer pós-graduação, ele tem que ter graduação, certo? Então, por base, eu estou forçando a fazer graduação. Isso na família? Na família. Entendeu? Você vai construindo o futuro. Você vai tornando... Eu falei para... Mas é difícil, é caro.
Sim, mas você vai formando a família do futuro diferente. Os meus netos serão diferentes dos demais. Então, eles vão conduzir o futuro para muita gente. Preparar, né? Isso. Eu tinha comentado com você, até mandar um abraço para o pessoal da Corassol. Corassol. A Corassol tem um desafio muito grande. Eles constroem o futuro. E eu fiquei muito honrado em poder contribuir de alguma forma, né? De começar um projeto. E são crianças de, salvo engano, de 10 a 17 anos que precisam ser preparadas para um novo mundo que vai vir aí, né? E se a gente trabalhar essas crianças o quanto antes, quiçá alguns poder fazer uma pós-graduação fora. Sim, e aí fica aí um convite para os empresários poderem contribuir com isso, porque se todo mundo pensar assim, nós vamos estar construindo um mundo melhor, onde vai ter menos violência, menos vulnerabilidade para os nossos próprios filhos. Sim. É esse o encaminhamento. Esse que é o encaminhamento que nós vamos ter. E aí você vai construir o futuro dessas crianças para eles construírem o futuro dos próximos. Sim. Esse é o ciclo de vida natural. E assim vamos melhorando esse mundo, pouquinho. E isso vai dando sustentação de vida. Quando as pessoas param, elas começam a dizer, não, mas não tem futuro. Tem, você faz parte do futuro. Então, eu tinha mencionado, qual que planejar o futuro é importante. Mas como conversar isso com as crianças de hoje? Como inocular essa semente para que isso reverbere daqui a 5, 10, 20 anos nas crianças de hoje? São nas de 9 anos? Não, veja que colocaram uma disciplina adicional hoje nas escolas. Robótica. Robótica está mostrando o futuro. Nessa linha. Aí você pode criar outros processos em outras linhas. Tá? O que uma criança conhece do mundo? As crianças, por exemplo, do ensino fundamental, e até do ensino médio, o que elas conhecem do mundo? Alguém visitou alguma empresa? Não, né? Então, como é que elas vão falar de empresa? Como é que elas vão falar das pessoas que trabalham na empresa? Como é que elas vão falar dos produtos das empresas? Só para citar um caso. Tá? Associações como Corassol, precisam também trazer crianças de ensino fundamental, de ensino médio, para lá. Fazer um plano estratégico. Isso, junto com a Secretaria, porque a Secretaria da Educação está preocupada com a educação local. Então, é prédio, é estrutura, ar-condicionado, etc. E os problemas não são poucos, né? Não são poucos. Os professores, as faltas dos professores, e assim por diante. Mas está ali, precisa abrir. Do lado daquela escola tem um mundo. Precisa abrir o mundo. Né? Eu tinha aulas de MBA. O MBA é um programa de administração para quem não é de administração. Não tem aluno de administração em MBA. É raro. Então, para quem fez engenharia, qual é o problema do engenheiro? 3 anos depois, ele virou gerente, acabou. Ele vai fazer administração, não vai cuidar mais de ser a área técnica de engenharia dele. E as outras, médico, mesma coisa. Qual o grande problema do médico quando ele se forma? É montar o consultório. Como é que funciona? Tá? Até na USP a gente acabou criando um curso sobre isso, que é o de gestão da saúde. Tá? É um mestrado profissional. Então você vai organizando. No MBA, eu chegava a determinado momento e falava assim, cansei da sala de aula. Eu pegava eles e levava para o jardim. Aí, um dia até, eu levei aqui na USP, ali para um barzinho que tinha do lado do lago. A gente ficou lá e tinha os balões saindo ali, mostrando. Então ficou um negocinho legal, né? Aquilo abre o mundo. Você abre a visão. Sai da caixa, né? Sai da caixa. Sai da caixa. Pesca fora do aquário. Isso. Né? Então, você tem que mostrar o mundo. E para a criança absorve muito conhecimento. Todo dia.
Tá? Mostra, anda. Não é pegar, a criança está em casa, você põe no carro, leva para a escola. Ó, é o prédio do apartamento ou da casa, o carro fechado, a sala de aula fechada. Esse é o mundo? Isso não é o mundo. Isso dá trauma de psicologia. E deixa se virar, né? Deixa se virar. Eu quero mandar um abraço para a Margarete, lá do SEIB, né? E certa vez teve uma reunião de pais e 50 pais. E todos reclamando. Não, porque eu estudo com meu filho. Não, porque eu estou ajudando ele aqui, eu estou ajudando ele ali. A Margarete olhou e falou, Miguel, você estuda com seu filho? Eu falei assim, ó, nunca. Ela falou, é por isso que você é meu aluno querido. Ela falou, gente, deixa se virar. Deixa traumatizar, é só assim que vai aprender. E a gente tem que estimular, né? Não só dar tudo para eles, mas estimular para que eles descubram também. Então, a desgraça da vida é quando você recebe o dado. Certo? Então, dar é algo que deveria ser evitado, ao máximo. É conquistado. Conquistado. Isso. Por mérito. Isso. Então, por exemplo, você vai dar o dinheiro para que teu filho vá no cinema. Se ele quer ir no cinema, ele lava teu carro para poder ganhar alguma coisa para ir no cinema. Senão ele aprende que a vida é dada. E quando, às vezes, ele aprender diferente, visualizar diferente a vida, que ela não é dada, pode ser tarde. É verdade. Pode estar significando ele entrar num trauma mais complicado. Precisamos construir as novas gerações, planejar o futuro e fazer um lugar melhor para todos nós. Sim, essa é a base. É isso. O professor, indo aí para uma conclusão da nossa conversa, mais uma vez eu quero te agradecer, olhando no teu olho, por você existir. Parabéns por quem você é. Você muda esse mundo para melhor. Você inspira pessoas, acadêmicos ou empresários, que eu falo do meu lado, né? Pessoas como você fazem desse mundo um lugar melhor para se viver. Muito obrigado por realizar esse projeto, esse sonho, e ser o primeiro. Isso vai ficar para sempre marcado. Fica aí a dica para todo aniversário da EcoHealth, você ser a gente ter um repeteco da nossa conversa. E queria ouvir, assim, uma conclusão para todos os nossos amigos sobre o que você acha de tudo isso, para que a gente ainda tenha esperança nesse mundo que a gente vive. Bom, primeiro, meus agradecimentos pelo futuro que você vai construir para os meus netos, Amém. Tá certo? Compromisso assumido. Isso. Para quem nos ouve e vê, o meu desejo é que cada um faça o seu futuro. O futuro de vocês e o meu não nos é dado. Ele é conquistado, ele é construído. Então, aí, sucesso a todos na construção do futuro. Muito obrigado, que seja o primeiro de muitos e de muitas conversas construtivas, e que isso possa crescer, reverberar e tornar desse mundo um lugar melhor para se viver. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, professor. Tudo de bom. Sempre juntos, sempre juntos. Vamos em frente.